Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cancelamento de pessoas. É um tema recente, mas um tema muito relevante e que inspira a gente a falar sobre uma série de outros temas que também são muito importantes para a gente, tá? Por exemplo, para falar de cancelamento de pessoas, eu preciso falar de Brasil. Eu preciso falar de sistema educacional brasileiro. Eu preciso falar dos níveis alarmantes de semi-analfabetismo que a gente tem, ou de analfabetismo funcional que a gente tem. Eu preciso falar sobre comportamento de massa virtual a nível de mundo e a nível do nosso país, tá? Mas principalmente sobre particularidades do Brasil. Não que isso seja único e exclusivo do Brasil, né? Não é, acontece no mundo todo. Mas eu vejo que o Brasil adota bastante esses comportamentos destrutivos, acusativos, agressivos demais no mundo virtual, né? Na verdade, na sociedade em geral, a gente é uma sociedade em pólvora, mas o mundo virtual brasileiro é um mundo muito agressivo, né? Muito perigoso, né? E a gente precisava falar sobre muitos desses aspectos, mas eu não acho que é o objetivo agora, então eu vou tentar focar muito nessa questão do cancelamento. Cancelamento de pessoas nada mais é do que uma versão pós-moderna de linchamento virtual, que é algo que ocorre desde que a internet se popularizou, né? Desde que a internet deixou as elites para adentrar todas as esferas sociais. E aí o termo da moda é esse, cancelamento. Cancelamento de pessoas é você simplesmente a partir de uma atitude de uma pessoa, de uma posição daquele indivíduo ou de uma opinião, enfim, qualquer coisa que essa pessoa faça e que você não considere errado, que você não considere certo, perdão, e aí você cancela, como se você ignorasse aquela pessoa, né? Deixasse ela no submundo da internet ou pelo menos no submundo da sua atenção, que aquela pessoa foi cancelada, ela não merece mais sua dignidade, assim, sua credibilidade que você, na verdade, depositou nela, né? E isso me lembra muito aquele termo cancelamento de CPF, né? Que às vezes a gente vê sendo utilizado quando a polícia, principalmente, elimina cidadãos potencialmente perigosos ou acusados de crime ou foragidos, etc. Né? Cancelaram o CPF, né? A maioria das pessoas comemora, brada isso com alegria, como se fosse um criminoso a menos no mundo, né? Isso é muito feio. E o cancelamento de pessoas é de tão mau gosto quanto, né? É claro que guardadas as devidas proporções, né? Isso me faz muito pensar em como as pessoas, não só na internet, mas como as pessoas funcionam como se fosse um computador, um Macintosh antigo, assim, um computador antigo, os primórdios dos Windows, assim, como se a gente usasse códigos binários para classificação de pessoas, né? Para quem não sabe, o código binário é uma forma de programação, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei sobre isso, mas que as pessoas utilizavam 1 ou 0 para, né, delimitar códigos mesmo, para fazer programas, enfim, arquivos, né? Assim, fazer a programação mesmo. Então é chamado de código binário, você usa 1 ou 0, né? Como se fosse tudo ou nada. Então, com combinações de 1 e 0, você vai fazendo caminhos para as pessoas irem trilhando e os programas funcionarem, né? E as pessoas me parecem muito binárias hoje em dia, né? Então, elas classificam as pessoas como boas ou ruins, né? Boas ou más, né? Fitness ou gordas, fatness. As pessoas como úteis ou inúteis, né? Sensatas ou idiotas. Então, as pessoas utilizam esses extremos como se as pessoas só pudessem ser um ou outro, né? Então, a pessoa pode ser um, a partir do momento que ela erra, ela é o outro e aí ela é cancelada, por exemplo, né? E junto com esse cancelamento, a gente vê termos que vêm acoplados, usualmente, como, por exemplo, lacrar, como, por exemplo, jantar, né? Tudo faz parte desse folclore agressivo da internet brasileiro. As pessoas gostam de ver brigas na internet e sempre tem uma jantando a outra, ou seja, sempre tem uma que está humilhando a outra, né? E as pessoas não imaginam, não conseguem enxergar algo que a gente na psiquiatria está começando não, na verdade a gente tem enxergado nas últimas décadas, que é algo mais espectral, né? Nenhuma pessoa é boa ou ruim, no sentido binário, né?
O Papa Francisco não é 100% bom, por exemplo, né? Ou a Monja Coen, ou enfim, qualquer outra pessoa que a gente imagine como pessoas muito boas. Eles não são 100% bons. E assim como não existe ninguém que é 100% ruim, né? Hitler não foi 100% ruim, por exemplo. As pessoas têm um espectro nas quais elas se encaixam e nas quais elas flutuam, né? A psiquiatria entende os diagnósticos hoje em dia dessa forma. Então, imagine que um lado tem a pessoa boa, né? Boas atitudes, e um lado atitudes ruins. As pessoas estão transitando sempre nesse meio e elas não estão fixas. Né? Não estão fixas. Em determinado momento da vida pode ser que eu penda mais para um lado e em outro momento da vida eu penda mais para o outro. Isso acho que nem é certo a gente imaginar um espectro como se fosse um diapasão unidimensional. Imagine um multiverso, assim, uma pessoa que tem várias características e ela transite entre essas características de forma livre durante a vida. Né? Eu abordei isso num texto falando sobre as pessoas mudam. Né? Quando a gente cancela pessoas, por exemplo, a gente não admite que elas possam transitar nesse multiverso ou transitar nesses espectros, desses diapasões. A gente meio que fala, se você, por exemplo, teve uma atitude machista, você merece ser cancelado. Ou seja, qualquer virtude que você possa ter ou qualquer virtude, mudança que você possa vir a ter, eu ignoro, né? Porque você não é digno disso. E aí a pessoa vai para o submundo. Quem que ganha com isso, assim? A pessoa que foi cancelada não ganha, porque né, não vai ter nem a chance de melhorar para mostrar para as pessoas que ela melhorou. Né? Quem está cancelando também não ganha, porque você ignora as pessoas. Se você for perceber, vai chegar um dia que você vai cancelar todo mundo, porque todo mundo vai ter atitude que você não vai gostar, né? Ou aquela pessoa vai acabar te decepcionando de alguma forma. Lembrando que a expectativa é algo que a gente coloca na pessoa, não o que a pessoa emite de si mesma, né? Então, ninguém ganha com esse tipo de coisa, ninguém ganha com cancelamento de pessoas, né? Nem a pessoa que está sendo cancelada, porque ela não vai aprender também por essa forma, né? Eu costumo dizer que as pessoas dificilmente aprendem por repressão, né? Dificilmente aprendem por repressão. Não que não tenha que haver repressão em alguns momentos, óbvio, punição é importante, o medo da punição às vezes é importante, mas dificilmente a pessoa aprende por pura punição ou por pura repressão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia está muito na moda e está muito consolidado uma questão de educação infantil e educação canina chamada educação positiva, né? O que é educação positiva? É o que a gente utiliza aqui com a monja. A monja, quando ela tem atitudes boas que a gente quer e a gente quer reforçar, a gente recompensa ela positivamente. Então, por exemplo, ela fez xixi no Easy, que é o lugarzinho que ela faz xixi, a gente dava petisco para ela, né? Ou ela, por exemplo, não latia na hora que a gente precisava que ela não latisse, a gente recompensava. Ou quando a gente vai passear com ela, se ela não late, se ela acompanha a gente sem puxar a guia, a gente recompensava. E o que isso vai causando? Isso vai causando no cachorro uma necessidade de fazer coisas boas porque ele quer agradar o dono. Hoje em dia a gente não dá mais petisco. Hoje em dia a gente nem precisa fazer muita coisa, na verdade, porque ela já introduziu esse tipo de comportamento. Mas hoje, quando a gente vê, por exemplo, a gente faz carinho, a gente comemora, a gente faz algum afago nela, assim, a gente dá uma brincadinha com ela, porque ela sabe que aquilo é importante, ela faz para agradar a gente. Isso é muito mais válido, porque constrói uma relação muito mais construtiva, muito mais legal com o dono, do que eu reprimir as ações negativas. Percebe a diferença? Então, em vez de reprimir a ação negativa dela, eu dou reforço positivo para as ações boas dela. Então, ela aprende a fazer as coisas boas. E as coisas erradas a gente não briga, a gente ignora. Então, ela faz xixi no lugar errado? Fazia, ela não faz mais. Mas quando ela fazia xixi no lugar errado, quando ela fazia bagunça, quando ela mordeu os móveis aqui de casa, a vontade era, né, puxar o cabelo, brigar com ela. Mas a gente segurava, a gente não brigava. E ela aprendeu, né, porque a gente não dava reforço para isso também. A gente não brigava para ela não ter medo da gente, mas a gente ignorava, e as coisas positivas a gente recompensava. E o cachorro aprende muito dessa forma, ele aprende pra caramba. A monja é muito educada hoje em dia, né? Quem conhece sabe, ela é muito educada, né? E isso a gente utiliza também para crianças, né? Então, eu não vou ficar reprimindo, eu não quero uma relação pautada no medo dela, no medo dela de mim, no medo que ela tem de eu reprimir ela. Eu quero que ela seja pautada numa relação de confiança de que ela quer me agradar e que ela está sendo construída, né? E no mundo da internet a gente faz o quê? A gente reprime negativamente.
Quem que aprende dessa forma? Eu ouso dizer que quase ninguém, na verdade. Mas você acha que a Gabriela Pugliese vai aprender a lição porque as pessoas xingaram ela? Não. Talvez se alguém chegou para ela, conversou com ela, assim, oh, você mandou mal, olha só, a gente está num mundo muito difícil, a gente está num momento complicado, você é uma influencer, né, etc, etc. Uma conversa franca, uma conversa construtiva, com certeza ela aprendeu muito mais com essa mensagem do que com alguém xingando sua idiota, né, sua não sei o que, tal, você merece um, sabe, né, enfim, não adianta, essa agressividade não adianta, né. E por que as pessoas fazem isso? Primeiro, porque as pessoas não sabem interpretar muito bem as coisas. A gente não sabe lidar com opiniões diferentes, a gente não sabe lidar com diferenças. A gente não sabe também classificar as pessoas de forma correta. A gente não entende essa questão das pessoas serem boas e más ao mesmo tempo, da gente ser bom e ruim ao mesmo tempo. Né? A gente acha que a pessoa é um ou outro. Então, esse comportamento binário faz a gente agir dessa forma. Outra coisa que faz a gente agir dessa forma é a nossa necessidade de julgar o outro. Por quê? Uma das formas mais francas de poder, uma das formas mais genuínas de exercício de poder é julgamento. Então, se eu tenho a capacidade de julgar, eu tenho poder. Né? O juiz é alguém poderoso desde sempre. Né? Quando a gente fala que Deus é o juiz dos homens, né? Deus é o juiz, imagina a posição de poder, né? Mesmo um juiz da terra. Quando eu vou para o juiz da terra, eu imagino uma pessoa extremamente capacitada para que ela consiga julgar as situações com imparcialidade. Então, quando a gente se coloca na posição de juiz, a gente exerce uma posição de poder, tá? E poder é legal, né? A gente gosta de poder. Poder seduz. Então, a gente julgar os outros, sair distribuindo julgamentos é algo que aparentemente aumenta nosso poder, pelo menos uma impressão interna que a maioria das pessoas tem, né? Além disso, é algo que eu falei aqui recentemente. Quando eu diminuo o outro, é uma tentativa egóica de me aumentar. E diminuir a diferença que existe entre eu e a outra pessoa, né? Então, a maioria das pessoas que são canceladas são pessoas famosas, são pessoas autoridades, são pessoas que têm projeção, né? Você não vai cancelar o Zé da esquina, você vai cancelar a influencer do Brasil, né? A influencer de milhões de seguidores, percebe? Então, é uma tentativa egóica, né, não consciente, de diminuir a distância que eu imagino que existe entre eu e ela. Né? Qual que é a distância que existe, por exemplo, entre eu e a Gabriela Pugliese ou um filósofo desses modernos? Na minha cabeça existem muitas diferenças. Na minha cabeça, por exemplo, Leandro Carnal, que é um cara que eu admiro muito, né? É alguém que sabe muito mais do que eu, né? E aí, se eu consigo achar um errinho nele e cancelo ele ou aponto esse erro, na minha cabeça, inconscientemente, eu estou diminuindo a distância que existe entre eu, sábio, mero mortal, e Leandro Carnal, professor de filosofia, doutor da Unicamp. Entende? Então, é algo inconsciente que a gente também faz para massagem egóica. E se a gente tem consciência que a gente faz isso, a gente tende a diminuir esse tipo de comportamento. Tá? E, por último, eu queria apenas dizer assim, eu vi uma frase hoje do Mário Sérgio Cortella, ele dizendo que a nossa liberdade acaba não onde começa do outro, mas nossa liberdade acaba onde acaba do outro. Então, se o outro não tem liberdade de ser ele mesmo, se o outro não tem liberdade de se expressar livremente, eu também não tenho. Né? Se o outro não tem liberdade de ter uma ação, errar e ser perdoado por esse erro, se o outro não tem liberdade de aprender na vida, eu também não tenho. Tá? Não adianta eu achar que com o outro eu posso ser punitivo e comigo eu ser brando. Não existe isso. Quando chegar a minha vez, as pessoas também vão me cancelar. Quando chegar a minha vez, as pessoas também vão me reprimir, vão me excluir e não vão me dar a chance de melhora. Então, vamos pensar nisso, né? Assim, sempre quando a gente está agindo com o outro, mesmo que seja no mundo virtual, parece que o outro está 1000 anos-luz de distância, é sempre importante a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro mesmo, né? De falar assim, ó, e se fosse eu, será que não é possível eu errar? Né? Eu falo isso para vocês direto também. Se eu pego o sábio de 2009,
né? Ou sábio de 2010, vamos pegar uma década atrás, é normal que eu sinta vergonha do que eu pensava. E eu estou no caminho certo, né? Eu julgo que isso é o caminho certo, porque eu sinto vergonha do que eu pensava 10 anos atrás, né? E aí, e se eu cancelasse esse cara de 10 anos atrás e não permitisse que ele tivesse a chance de se redimir, de aprender, de buscar conhecimento, de melhorar, de evoluir, né? Onde a gente estaria hoje? Percebem? Então é isso. Desculpem o vídeo longo, mas acho que eu consegui colocar as coisas que pelo menos eu queria colocar nesse primeiro momento. E vamos discutir isso que é bom. Abraço.